como é que acontecia aqui antes? Quem fazia todo o atendimento pré-hospitalar eram os militares, eram os bombeiros militares. Bombeiro militar. O serviço de urgência e emergência no Brasil era 193. Todo o serviço. Todo o serviço. Então, E no a Brasil pé. inteiro. Aí, quer dizer, onde não tinha bombeiro, não tinha atendimento pré-hospitalar. Quem fazia esse atendimento eram as ambulânciazinhas branquinhas, as cuiubinhas aqui na Bahia, né? E normalmente era o quê? Era um político, era um, Comprava sei lá, um vereador que comprava uma ambulânciazinha, ou até, às vezes, era um carro normal. Ou então, não, normalmente eram as ambulâncias brancas que faziam esse atendimento, mas só tinha o condutor. Era só o motorista, não tinha nem ainda o brevet de condutor, né? O cara não tinha especialidade nenhuma, ele só era motorista da ambulância. Então, essa ambulância ficava no hospital, ela ficava na prefeitura, ou então era um vereador que queria, né, que tinha aquele lado da saúde dele, né? E por conta disso ele encaminhava essa ambulância. Quando alguém ligava para ele, falava, pô, teve um acidente aqui. Era um carro que ia lá resolver o problema, mas ele levava, né? Era transporte. Não deixou de ser importante porque é melhor do que nada. Claro, era um transporte, né? Era um transporte. A partir daí, quando idealizou-se o SAMU, com esse perfil, né, do SAMU francês, a gente herdou também uma boa parte do conhecimento que eles tinham e das experiências do SAMU. Né? Não foi simplesmente, vamos lá, vamos copiar. Não. Teve uma interação, acho que os médicos daqui foram para lá, os de lá vieram para cá e tiveram essa troca, né? Como a gente faz hoje, né? O SAMU de Santo Antônio de Jesus aprendeu muito com Ricardo Gouveia, Paulo de Tarso, né? São assim, eu vou me referir a dinossauros, mas dinossauros em termos de experiência, de vida, entendeu? De tempo vivido, não porque são velhos, não. Mas assim, a gente aprendeu muito com esses caras. O SAMU de Santo Antônio mesmo, a gente aprendeu muito com profissionais de Feira de Santana. E até hoje ainda tem cidades que estão se adequando a muita coisa. Exatamente, ou seja, aqueles que vieram primeiro ganharam experiências não só, né, de outros SAMUs de outras regiões do Brasil, mas ganharam experiências na própria vivência. Né? Ô, doutor, na aviação, quando acontece um acidente, né? A gente sabe que, eu não entendo muito de aviação, mas a aviação normalmente quando acontece um acidente, eles estudam incansavelmente para que aquele acidente jamais ocorra de novo, né? E na área de saúde seria assim também. Muita coisa a gente teve que aprender devido a alguns erros, devido a alguma coisa que não deu certo, porque o protocolo está sempre mudando, de repente uma coisa é outra, aí vai vivendo, você tem que viver aquilo. Às vezes naquele momento não foi errado, porque ninguém sabia e as coisas vão se adequando. É aquilo que eu lhe falei, né? A globalização, a modernidade, a tecnologia, os recursos tecnológicos, né? Por exemplo, antes a gente não tinha trombolítico dentro da ambulância. Ou seja, quem não sabe o que é trombolítico por exemplo, o paciente teve um AVC ou ele teve um infarto e foi de imediato. Por exemplo, tempo é músculo na cardiologia. Então, por exemplo, o paciente fala, meu pai caiu aqui com uma dor muito forte no peito. A primeira coisa que a gente pensa, ele está infartando. Então, quando avançada, o médico que recebe essa ligação, né, na realidade, o TARM, tem toda uma cadeia que depois a gente vai falando sobre ela. Então, digamos assim, rapidamente, o TARM recebe essa ligação, passa para o médico que está lá na regulação, ele faz esse link com o médico que está na ambulância, que a gente chama de intervencionista. Esse médico parte nesse espaço de tempo aí, esse íntere, são de 3 a 5 minutos, mais uns 4, 5 minutos, dependendo da localização, essa ambulância chega lá, digamos, em 8 minutos. Dá tempo de salvar? Eu acredito que sim. Então, por exemplo, ele vai com uma medicação, que é um trombolítico, digamos assim, um desentupidor, um fragmentador desse coágulo, desse trombo. Que não é barato, né, doutor? Que não é barato, é mil e poucos reais. Então, a ambulância tem esse aparato todo. Então, o profissional que está preparado para isso, o médico, chega lá com a equipe, o enfermeiro, o condutor, o técnico, e ele faz essa medicação. Hoje, Salvador tem um recurso, melhor ainda, que é o PAM, que a gente chama, né? Que o paciente que tem um bloqueio, né? O BAVT, que é um bloqueio de ramo, e tem um infarto. A gente conta com uma central, com cardiologistas que estão acostumados com essa lida para orientar. Então a gente chama esse lapso aí de 4 a 6 horas, que é uma janela que dá para fazer essa medicação. Então isso tudo são recursos que, com a evolução... Inovações que veio para melhorar a vida de muita gente. Quem podia imaginar que um dia a gente estaria aplicando uma medicação dessa, entendeu? Dentro de uma unidade hospitalar móvel, então, digamos assim, entre aspas,
braço, né, no meio da rua, para que esse paciente pudesse chegar com mais facilidade, com mais, né, ou seja, com mais tempo de vida, né, com mais tempo de manter a vida num hospital. A mesma coisa serve para o acidente vascular encefálico, que é o AVC, que hoje é o AVE, o acidente vascular encefálico, né, que era o acidente vascular cerebral, e assim sucessivamente. Então tem várias outras tecnologias. Hoje o SAMU de Salvador já vai começar a contar com um ultrassônico na palma da mão. Você tem um trauma de tórax, tem um trauma de abdômen, o profissional que está ali, ele está sendo capacitado para isso. Então, como é que a gente podia imaginar, né? Que aquele trombolho gigante, né? Que a gente só via, que era caríssimo, que a gente só via dentro de unidades hospitalares, você vai estar na palma da mão. Daqui a pouco a gente tem um link, né? De estar ali e o hospital para onde a gente vai referenciar, poder estar ali, né? Com a gente, numa live ou então numa videoconferência. Assim, né? De repente, sem você precisar estar com ele na palma da mão, né? Ou seja, câmeras por todo lado na ambulância, para que você possa até ser orientado por um cirurgião, por um especialista, para tomar atitudes, né? Tecnologia sempre é bom, né, doutor? Sempre é bom.